livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós estamos alegres porque nós temos visto um mover de Deus na nossa vida e na nossa igreja. Talvez nós não tenhamos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, né? Porque a gente quer sempre um pouquinho mais, né? Talvez nós não tenhamos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, mas nós temos certeza da presença do Senhor na nossa vida. Nós temos a certeza de que Deus tem estado conosco. E Deus tem estado conosco, nos abençoando nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Quando nós começamos a participar do encontro com Deus, nós não estávamos interessados em encher a igreja, em fazer com que a nossa igreja se enchesse de pessoas. Eu estava preocupado com os irmãos da igreja e eu queria e desejava no meu coração que houvesse um mover de Deus que trouxesse cura, que trouxesse refrigério, que trouxesse alegria em estar na casa do Senhor. E quando eu estive lá a primeira vez, e eu vi a alegria dos irmãos, eu vi a alegria do pastor, e vi que o objetivo era ganhar almas para Jesus. Porque quando eu cheguei lá, a gente que é pastor, a gente começa a analisar as coisas, né, e ver as coisas, né? Às vezes obrigado. A gente olha as coisas com um olhar meio frio, né? Querendo ver o que está por trás, né? Qual é a estratégia, né? Se tem alguma estratégia, assim como as pessoas normalmente fazem. Metodologia, né? Uma metodologia. E quando eu comecei a participar, eu fui para o primeiro encontro, eu estava como muitos chegam lá, né? Assim, quero ver o que vai acontecer aqui, né? Quero ver quando... Eu sei que quando eu fui ver, eu estava lá na frente chorando, pedindo a Deus que me abençoasse, que renovasse a minha fé, que renovasse a minha alegria, que renovasse as minhas forças. E eu saí de lá, irmãos, falando, caramba, eu tenho certeza que se nós caminharmos por esta trilha, Deus vai abençoar muita gente. Então essa foi a intenção, né? Deus vai abençoar muita gente se a gente continuar caminhando nessa estrada aqui, né? E glória a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem falado ao nosso coração, e a gente começou a perceber uma visão diferente de igreja, uma visão diferente de Deus, uma visão diferente do Pai, uma visão diferente de Cristo. Não que as outras visões que nós tínhamos acerca de Jesus fossem ruins, não. Mas a gente começa a enxergar de um ângulo que começa a fazer diferença para a nossa vida. A gente começa a enxergar de um ângulo que a gente fala assim, caramba, por que eu não vi isso há mais tempo? Por que eu não enxerguei isso há mais tempo? Por que eu não encontrei tempo? E aí Deus vai falar com a gente assim, olha, você não quis, porque eu estou te mostrando isso desde o começo que eu estou te mostrando isso, você que não quis ver. Então hoje eu louvo a Deus pelo caminho que nós estamos trilhando. E nós não estamos aqui querendo que a igreja fique lotada de pessoas, lotada de gente, embora isso seja, assim, meta, né? Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer com que aqueles que aqui estão sejam curados, sejam sarados, sejam abençoados pelo Senhor e venham para cá com alegria, venham para cá querendo adorar a Deus, venham para cá querendo louvar a Deus, venham para cá querendo ler a palavra, ouvir a palavra, que saiam daqui querendo falar do amor de Jesus. É isso que nós queremos. Nós não estamos interessados em dinheiro, porque se a gente tivesse interessado em dinheiro, a gente ia fazer outra coisa, né? A gente ia correr atrás de dinheiro, que dá para correr atrás de dinheiro, né? Eu poderia arrumar aí umas 2 escolas ou 3 escolas, uma para dar aula de manhã, uma para dar aula à noite, outra para dar aula de tarde, e eu ia ganhar um dinheirinho bom, porque dá para ganhar, né? Mas o objetivo não é ganhar dinheiro, porque esse negócio de ganhar dinheiro eu já abri mão lá atrás,
Lá atrás, no início, eu já abri mão para poder servir ao meu Deus e viver da graça, viver daquilo que o Senhor me dá. Então, o objetivo não é esse, né? Nem querer ter recurso, mas ter pessoas abençoadas, uma igreja saudável. E aí eu escrevi alguma coisa sobre igrejas. Isso aqui que eu escrevi vai entrar numa revista da EBD que vai sair pela Associação Batista Norte Caxiense, uma revista de EBD que está sendo publicada pela editora Crescimento. E eu escrevi aqui algo sobre igreja, mas baseado nisso que a gente está experimentando, nisso que a gente está vivendo. E o texto base é esse texto de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios, capítulo 5, a partir do verso 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porém santa e sem defeito. Olha o que nós queremos. Nós queremos o mesmo que Jesus quer, né? Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Ou seja, Cristo ama a igreja e Ele a si mesmo se entregou pela igreja, se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pelas palavras, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. É o que nós queremos, nos apresentar diante do nosso Deus como igreja gloriosa, sem mácula, sem qualquer tipo de ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que nós queremos, uma igreja santa diante do Senhor. Agora, para chegarmos a isso, precisamos trilhar um caminho. E existe hoje uma discussão sobre qual seria o papel da igreja nesse tempo. Qual seria o papel nosso para esse tempo? Alguns argumentam que a igreja perdeu a sua relevância. A gente vai discutir, conversar sobre igreja, e muitos vão dizer, olha, a igreja perdeu o sentido, a igreja perdeu a importância dela. A igreja, ela não é mais aquilo que ela deveria ser por conta do legalismo. O que é legalismo? Na visão teológica, legalismo é todo sistema de regras, expectativas ou regulamentos que condicionam a salvação ao esforço humano de agradar a Deus como uma recompensa por desempenho. O legalismo é um meio humano de tentar, através da obediência de regras, de homens, ser aceito pelo grupo e amado por Deus, anulando a graça e a misericórdia. O legalismo tem feito com que muitas igrejas se afastem daquilo que o Senhor Jesus estabeleceu para a igreja, para nós. E legalismo é isso, legalismo é você dar bastante ênfase às normas, às regras, tudo tem que ser dentro ali do regulamento, tudo certinho. Não que isso não seja bom, mas o que acontece é que a gente começa a valorizar mais as regras e as normas do que as pessoas. A gente começa a exigir das pessoas além daquilo que elas podem fazer. Às vezes a gente começa a colocar regulamento que nem a gente mesmo consegue cumprir, mas a gente quer que as outras pessoas cumpram. E isso é legalismo. A gente quer que a pessoa seja obrigada a fazer as coisas. Mas, irmãos, nós não fazemos nada na igreja por obrigação. Nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor. Nós estamos aqui porque nós amamos estar na presença do Senhor, adorando a Deus, e não porque nós somos obrigados a alguma coisa. Pelo contrário, nós somos livres. O Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos livrou da escravidão do pecado. O Senhor nos livrou da lei, porque Ele sabia que nós não íamos cumprir a lei. Então veio Jesus e morreu no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, cumprindo a lei por nós e nos tornando justos.
E se não fosse isso, nós estaríamos perdidos, porque os fariseus pensavam que cumprindo a lei eles estariam agradando a Deus, e na realidade eles cumpriam a lei, mas o coração deles estava distante de Deus. E às vezes nós estamos cumprindo as normas, nós estamos cumprindo as regras, mas o nosso coração está distante do Senhor. Nós estamos fazendo reuniões de planejamento, nós estamos fazendo assembleias, e nas assembleias nós queremos mostrar que nós somos transparentes, mas na realidade nosso coração está muito distante de Jesus e da graça e da misericórdia do Senhor. Então, por conta disso, do legalismo, muitos se afastam da presença do Senhor. De alguma forma, algumas denominações históricas, consciente ou inconsciente, têm trilhado por esse caminho, o caminho do legalismo. Outras já não andam por aí. Outras acreditam que a mesma adquiriu posicionamentos que a fizeram se distanciar de sua real natureza e propósito, como um envolvimento exagerado com as questões sociais. Querem que este mundo seja mais justo, acreditam que a salvação vem pela justiça social. Vou traduzir aqui para você entender. Eu estava em casa, sexta-feira, eu comprei um doce de leite, doce de leite, sim, um tablete, né? E aí eu cortei um pedaço, e nesse pedaço eu dividi em 3 pedaços. Aí eu fiquei com 2 pedaços. Eu fiquei com 2 pedaços e dei o outro ao Joaquim. Aí ele virou para mim e falou assim: isso não é justo. Eu cortei em 2 pedaços, né? 3 pedaços, aliás. Cortei em 3 pedaços e um pedaço eu dei para ele, fiquei com 2. E ele olhou assim para o pedaço dele, aí olhou para minha mão, viu 2 pedaços. Isso não é justo. Aí eu, por que não é justo? Porque você está com 2 e eu estou com 1. E eu virei e falei para ele assim: mas quem comprou o doce, quem manda sou eu, e eu vou ficar com 2. Né? E ele saiu, né? Obedeceu, porque eu sou o pai dele, então ele obedeceu. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente acredita, e tem gente acreditando, que nós vamos resolver o problema da raça humana, ou seja, dividindo tudo, cada um tendo tudo. Ah, é? Ah, tá. Tá, mas a mensagem não é interativa não, tá? Tá prestando atenção, né? Tá prestando atenção. Então a gente acha que a salvação ela vai vir para fazer ação social. Que a salvação vai vir para a gente dividir bens. Sendo que a Bíblia diz o quê? Não junteis tesouro na terra. Jesus vai dizer que o reino dele não é desse mundo. E se o reino dele não é deste mundo, e se nós não podemos juntar tesouro na terra, justiça social vai fazer com que as pessoas se arrependam dos seus pecados? Reconheçam que são pecadores e que precisam de Deus? É claro que não. Eu não estou dizendo que nós temos que fazer justiça social. Eu não estou dizendo que nós não temos que ajudar o necessitado, que nós não temos que ajudar aquele que precisa. Não, como cristãos nós fazemos isso. A Bíblia ensina isso, que os crentes primitivos, quando eles receberam o Evangelho, receberam a graça, eles vendiam todas as coisas que eles tinham e colocavam aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído para os outros. Mas eles faziam isso não para salvar, eles faziam isso porque eles eram salvos. Eles faziam isso porque eles receberam a graça. Eles não faziam isso para receber a graça. Eles faziam isso porque a graça foi dada a eles, favor imerecido, sem merecer.
Então algumas igrejas têm enveredado por essa ideia de que, olha, fazendo ação social, fazendo justiça social, nós vamos resolver o problema do mundo, e não vão. Porque o problema do mundo está no homem pecador. E o homem pecador, ele precisa se arrepender dos seus pecados e reconhecer que ele precisa de Jesus, reconhecer que ele precisa de perdão, reconhecer que ele precisa de Deus. Nós fazemos um trabalho social na nossa igreja, mas o trabalho social é apenas uma estratégia para a gente falar de Jesus, para a gente falar que Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, e que há necessidade de arrependimento. Embora ambas as ideias tenham um fundo de verdade, porque precisamos de regras, precisamos de regulamentos, de normas, precisamos de ação social. Isso é bem verdade. Dizer que a igreja continua sendo... Agora, é verdade, ainda assim pode-se dizer que a igreja continua sendo o organismo vivo, instituído, estabelecido por Cristo, com a finalidade de reunir e congregar os remidos. A igreja pode fazer ação social, a igreja pode ter as suas normas e regras, mas a igreja, ela foi estabelecida por Jesus para congregar os remidos. E você sabe o que significa congregar os remidos? Congregar os remidos significa trazer a presença do Senhor, estar em comunhão com aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que reconheceram que são pecadores e que sabem que se estiverem sem Jesus, vão estar perdidas, vão para o inferno. É isso que a igreja tem que fazer. É isso que a igreja tem que anunciar. É isso que nós temos que fazer como igreja. Anunciar o arrependimento. A igreja, segundo os autores bíblicos, pode ser vista como a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo vai defender a ideia de que Cristo é o noivo e a igreja a noiva, que precisa permanecer fiel, santa, pura, aguardando o noivo. Esse é o projeto de Deus. Foi para isso que Cristo instituiu a igreja, e é dessa forma que a igreja precisa ser encarada. Apocalipse 19, 7 a 9, 21, 1 a 2, fala da expectativa do encontro da noiva com o noivo para a celebração das bodas. O próprio Jesus deixa essa ideia implícita na parábola das 10 virgens, que deveriam aguardar preparadas a chegada do noivo para qualquer momento. A parábola das virgens, olha, existiam 5 que estavam preparadas e 5 que não estavam preparadas. O que a palavra de Deus está ensinando para a gente? Que nós somos a noiva, que Jesus é o noivo, e que como noivo nós precisamos estar preparados para a chegada do noivo, para a chegada do Senhor, para a chegada de Jesus. Nós precisamos estar preparados. A igreja também pode ser vista como o corpo de Cristo. Efésios 4, 15, 16 e 1 Coríntios 12, 21, 23 traz a ideia e apresenta a ideia da valorização de todos os irmãos. A igreja como o corpo de Cristo precisa valorizar todos os irmãos. Valorizar os irmãos que compõem a igreja como sendo cada um importante com seus dons, talentos. A Bíblia ensina isso, que nós temos que valorizar os irmãos, e a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia ensina que a igreja é apresentada nas Escrituras como o reino de Deus, na parábola das bodas, em Mateus 22, 1, 14, Lucas 14, 15 e 24. As pessoas são convidadas para fazerem parte da festa de casamento, que se assemelha ao reino dos céus, a igreja. Vários são convidados, nobres, religiosos, pessoas influentes que acabam por rejeitar o convite, sendo por isso excluídas da festa. Porém, os mendigos, os pobres, os doentes ganham oportunidade de fazer parte do banquete, uma referência clara à igreja que hoje cumpre o seu papel, a igreja de Cristo. Nós sabemos que a igreja é uma instituição
Instituição, quando eu digo que ela tem um CNPJ e que ela precisa cumprir as leis do país, a igreja é um lugar onde ela está inserida. A igreja são pessoas. A igreja são pessoas. Nós podemos encarar a igreja de diversas maneiras. De diversas maneiras. Porém, a principal que nós não podemos perder de vista é que a igreja, enquanto lugar, precisa oferecer um ambiente saudável para as pessoas. Um ambiente saudável, onde as pessoas sejam acolhidas, recebidas em alegria. E como é que a gente recebe as pessoas lá? Como as pessoas são recebidas? Quem foi? Quem foi lá? Como que as pessoas são recebidas? Como elas são recebidas? Com festa, não é? Alegria, com festa. As pessoas são recebidas com festa, com alegria. Enquanto pessoas tiradas para fora, a igreja deve ser hospitaleira, abandonando a ideia de grupinho. Escuta isso, preste atenção nisso. A igreja ela precisa ser hospitaleira, abandonando a ideia de grupinho, de panelinha. Não pode existir na igreja. E às vezes nós temos isso, aquele grupinho, e naquele grupo não entra ninguém. Naquele ministério não entra mais ninguém pode mais participar, só nós. E nós temos que tirar essa visão do nosso meio, porque quanto mais pessoas vierem, quanto mais pessoas estiverem junto da gente, nós vamos estar fazendo aquilo para o qual o Senhor nos chamou, que é congregar aqueles que o Senhor está querendo salvar. Então é isso que nós temos que fazer. Não podemos abandonar a ideia de grupinho, de panelinha, para tornar misericordiosa, receptiva a todos, sem distinção. E aos pecadores. Qual é o tema da juventude? O peso dos nossos pecados. O peso do nosso pecado. Eu costumo desmontar temas de congressos, né? Mas não vou desmontar o de vocês, não. Vou quebrar o galho de vocês. Vou quebrar o galho de vocês. Mas nós estamos aqui para receber os pecadores sem olhar qual tipo de pecado eles cometeram. Meu irmão, não importa o pecado que você cometeu, não importa a falha que você cometeu, o erro que você cometeu, o que importa é que Jesus te ama. E se você se arrependeu dos seus pecados, se você reconheceu que é pecador, seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus, porque nós somos pecadores igual a você. Nós somos pecadores iguais a você. Bem-vindo ao grupo de pecadores. Tem alguns pastores que me ligam. Quando eles me ligam, eles falam assim: e aí, profeta? E aí, doutor? E aí, mestre? Aí eu falo assim: e aí, pecador? Tem os dois, o presidente da associação, que é o pastor Alberto Martins, e o Alex, que é um professor lá do nosso seminário, está sempre ligando para mim. E aí quando eles me ligam, eles falam tudo isso: e aí, mestre? E aí, doutor? E aí, não sei o quê? E aí, pecador? Aí ele: pecador? Tu me chama de pecador? Eu falo: todos nós somos pecadores, só que arrependidos. Então, amados, a igreja ela está aqui para receber pecadores, ela está aqui para receber quem errou, ela está aqui para receber quem vacilou, ela está aqui para receber quem pisou na bola, ela está aqui para receber quem caiu, ela está aqui para receber quem desistiu, ela está aqui para receber quem desanimou,
Ela está aqui para receber quem esqueceu, porque de repente esqueceu de quem era, esqueceu. E nós estamos aqui para receber. Então é esse tipo de igreja que nós precisamos ter, sem panelinha, pecadores que Deus deseja salvar. Enquanto instituição, deve se estabelecer, respeitar as leis, as normas necessárias à sua fundação, porém autônoma, independente, separada do Estado, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática e o Novo Testamento como carta magna, como instituição, como Constituição. Na igreja, as pessoas que chegam devem ser curadas, tratadas, amadas, respeitadas, independente de suas classes sociais, sexo ou cor da pele. Elas devem ser apoiadas, instruídas e ensinadas até chegarem à plena maturidade do discípulo de Cristo. Esta é a igreja. A igreja tem autoridade espiritual para ligar e desligar. Por esta razão, precisamos ser responsáveis quanto à nossa visão e quanto à nossa missão. Temos que ser responsáveis. Porque nós podemos ligar e nós podemos desligar. O Senhor Jesus disse para Pedro: eis aqui a chave. E a igreja, ela tem poder para ligar e para desligar. Então nós temos essa autoridade dada pelo Senhor. E o que nós queremos fazer? Desligar ou ligar? Ligar. Quanto mais gente a gente ligar, vai ser melhor. Quanto mais gente a gente ligar. Por isso nós estabelecemos como missão o seguinte: precisamos fazer discípulo de todas as nações, de casa em casa, nas universidades, na escola, no local de trabalho, na vizinhança, em família, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os através do amor e do cuidado a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Como visão, devemos ser uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas e que adora em espírito e verdade. Uma igreja que ama as pessoas incondicionalmente, igreja que cuida de gente em sua integralidade, sem sermos integralistas, e que procura promover o reino de Cristo através das famílias, em casa, em sua sede. Uma igreja que se reúne dominicalmente, juntos, adorarmos a sua palavra. É essa a igreja que precisamos ser, a igreja de Cristo. Nós temos que obedecer às leis, às normas, nós temos que ser cumpridores dos nossos desejos, mas a constituição da igreja é a Bíblia, é o Novo Testamento, é a palavra, e a palavra nos manda pregar o Evangelho a todas as criaturas, nos manda pregar o Evangelho a todas as pessoas, dizer para elas da necessidade de se arrependerem dos seus pecados, de reconhecerem que precisam de salvação, de que precisam de graça e da misericórdia do nosso Deus. Que nós sejamos essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem realizado, pedindo a misericórdia do Senhor para aquelas famílias que ainda se encontram perdendo pessoas por conta da Covid, porque ainda existem pessoas perdendo seus familiares, pessoas conhecidas por conta da Covid, e nós precisamos orar pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo a misericórdia do nosso Deus. Nós precisamos ainda orar pedindo a Deus que conforte os corações daqueles que se encontram enlutados. Nós devemos orar pedindo a Deus que esteja renovando as forças daqueles que estão afadigados, cansados, abatidos, desanimados, para que no Espírito Santo eles possam renovar suas forças. Nós vamos orar ao nosso Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, Senhor, nós queremos suplicar nesta hora por essas vidas, ó Deus, que passam por essa porta e pedem orações. Ó Deus,
Senhor Ricardo, que está com Covid, Senhor Valtair, problemas cardíacos, Senhor Vicente, com problemas renais, Janaína, com a síndrome do pânico, Vitor Hugo, com Covid. Deus, tem misericórdia dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito possa estar visitando-as neste momento, nesse instante. Nós cremos, ó Deus, que apenas com uma palavra Tua, ó Deus, esses irmãos, esses amigos, essas pessoas podem ser curadas e restauradas. Por isso, ó Deus, nós suplicamos a Ti que o Senhor, ó Deus, esteja atendendo, ó Deus, ao desejo do coração deles. Ó Deus, outras pessoas que colocaram seus nomes aqui, nós queremos abençoar a vida delas, ó Deus, abençoar, ó Deus, a sua trajetória, a sua caminhada, e pedir a salvação, a libertação, a cura, Senhor, e a transformação pelo Teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, salva, Senhor, liberta, Senhor, cura, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos. E nesta hora, Senhor, pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos sustente e que o Senhor nos ajude a compreender, ó Deus, a altura, a largura e a profundidade, Senhor, do Teu amor para conosco. Porque se entendermos, ó Deus, nós vamos transformar essa geração, nós vamos conquistar essas pessoas que estão ao nosso redor, que estão perdidas, ó Deus, estão sem esperança, estão distantes de Ti. Deus, em nome de Jesus, alegra a nossa alma, fala ao nosso coração. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado.